Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Dessa vez eu vim trazer o vídeo que eu havia prometido no meu último, que é sobre como que a modernidade emborreceu Aristóteles. Porque é evidentemente que todos nós fomos emborrecidos pela modernidade. Eu digo e afirmo aquilo que o professor Orlando Fedeli já falava, que é o status questiones na Grécia Antiga é muito superior ao da Idade Contemporânea, só que ela era ainda mais superior na Idade Média. Então a modernidade acabou sim emborrecendo a gente, por isso ela acabou atrasando a nossa leitura de Platão e de Aristóteles. Só que nesse vídeo eu vou tentar fazer com que você se reeduque, para que você realmente entenda o que o filósofo grego realmente quis nos ensinar. E o primeiro desses tópicos é relativo ao movimento, porque nós vivemos em um mundo newtoniano. Isso é só para te mostrar o quanto que a filosofia influencia as nossas vidas. Porque quando Aristóteles vai falar sobre o movimento, tanto na sua física quanto na sua metafísica, ele não está se referindo apenas ao movimento local, ao movimento espacial. Ou seja, ir de uma coisa, de um ponto até o outro. Por exemplo, tem esse calendário aqui. Aí ele está aqui e agora ele está aqui. Não é esse movimento apenas que ele está querendo se referir. É claro que ele também pode ser incluído nesse. Isso também é um exemplo de movimento. Só que nós temos esse imaginário de movimento espacial, né, nas nossas mentes, porque nós vivemos em um mundo pós-Newton. E Newton, né, com os seus princípios da filosofia natural, ele vai trazer essa ideia de movimento, né, com as suas três leis, enfim, também no mundo pós-Galileu, essas coisas. Só que o movimento que as pessoas antes de Newton e antes de Galileu tinham era o movimento aristotélico, que é o movimento que ele realmente quer trazer na nossa obra, que inclusive é muito mais amplo do que o movimento newtoniano e também o de Galileu. Que é porque movimento para Aristóteles é a mudança da potência para o ato. Ou seja, ato é como uma coisa é atualmente. Por exemplo, eu hoje sou um garoto de 18 anos, só que eu tenho a potência para me tornar, por exemplo, um garoto de 19, vamos dizer assim. Tipo, eu tô alheio a isso. Outro exemplo, esse calendário aqui agora, ele tá atualmente em repouso. Em outras palavras, ele tá parado em ato. Só que ele tem a potência de entrar em movimento. Tipo agora, ó, se movimentou. Mas é claro que esse não é o único movimento para Aristóteles. Quando uma árvore vira uma cadeira, isso é movimento para ele. Então qualquer mudança, qualquer coisa que já não era mais o que é um movimento. E esse movimento, ele pode gerar um efeito tanto interior quanto exterior. Então, por exemplo, quando eu estou desejando uma coisa, isso é um tipo de movimento. Porque se antes eu não estava desejando e agora eu estou, isso é um movimento. Mas é um movimento interno. Tal como também pode ter um movimento externo. Por exemplo, eu posso pegar um copo de água que está vazio e jogar água nele e aí ele vai se encher. Isso é um movimento exterior, porque ele gerou um efeito exterior a mim. É isso que ele quer dizer. E ele vai nos mostrar três tipos de movimento. Que tem o movimento por geração e corrupção. E nesse caso ele pode ser tanto exterior quanto interior. Tipo, eu posso acabar gerando um novo conhecimento em mim mesmo. Então isso é um movimento por geração. Tal como também, quando um pai e uma mãe se unem e geram um filho, isso também é um movimento. E por corrupção é quando eu faço uma coisa deixar de ser o que era. Então, mais uma vez, tem esse calendário aqui. Eu posso pegar fogo, tacar nele que ele vai queimar. Ele vai deixar de ser um calendário. Isso é um movimento por corrupção. Agora tem também por expansão e por diminuição. No caso, o exemplo que eu dei antes, que era do copo de água. Se eu jogar água fora, vai ser por diminuição, mas se eu encher, vai ser por expansão. E por último, que vai ter o movimento local, né? Que é o movimento newtoniano, que é o que tem hoje na nossa mente. Então, se você não entende isso, você não vai entender nem Aristóteles, nem os pensadores que vieram depois dele. Por exemplo, eu cometi o erro de ler a Suma antes de entender o que é o movimento aristotélico. E por conta disso, eu não entendi nada. Eu tive que estudar mais Aristóteles para realmente começar a ler. Então, tipo, qualquer um que estudou as 5 vias, vamos pegar aqui o exemplo mais clássico, né, de São Tomás de Aquino, vai saber que o movimento ao qual ele está se referindo não é um movimento local. Qualquer um que estudou as 5 vias sabe disso. E se você não souber o que é esse tal movimento para Aristóteles, você não vai entender as 5 vias. Então, é crucial a gente compreender isso. O segundo tópico, já que eu falei sobre movimento, sobre metafísica, sobre física, Newton, Galileu, enfim, vai ser referente à física aristotélica. Por quê?
Quem vai ler a obra dele física, né, que tem o volume 1 e 2, tendo o ponto de vista da modernidade, vai achar que vai ser um livro sobre ciência dos fenômenos físicos, os fenômenos naturais. Vai ser um livro tal como a teoria da relatividade do Einstein, ou igual ao livro sobre uma breve história do tempo, do Stephen Hawking, ou igual ao mesmo sobre o princípios da filosofia da natureza do Newton, mas não. A física aristotélica é talvez a maior confusão que as pessoas fazem. Física, para ele, é a metodologia geral de todas as ciências, porque para ele, a filosofia, para ser realmente filosofia, ela precisa ser dividida em áreas. E uma das áreas dela é a física. E o que é a física? O estudo dos princípios naturais do mundo. Então, por exemplo, os pré-socráticos, eles eram filósofos da natureza, só que, em outras palavras, eles eram filósofos físicos, porque o objetivo deles era compreender a arqué, ou seja, o princípio universal do mundo. Só que o erro que eles cometeram quer dizer, que alguns cometeram, né, não foram todos, é atribuir esse princípio universal do mundo como um princípio material e finito. Isso é uma coisa que vai ser corrigida por Platão, por Sócrates, por Aristóteles, mas especialmente ainda pelos escolásticos. Enfim, a física é o estudo dos primeiros princípios naturais do mundo. É o estudo da arqué, o que gerou o mundo natural, como que funciona o mundo sensível. Já a metafísica, que para Aristóteles é a mãe de todas as ciências, é o estudo dos primeiros princípios por excelência, as primeiras causas, o estudo do que está acima do sensível. É por isso que o nome é metafísica, porque é o estudo que está além do mundo físico. Então, por exemplo, é o estudo do ser, da alma, do tempo, das categorias, dos acidentes, da existência e também de Deus. Já a física é o estudo do que está no mundo material. Então, não confundam nunca a física de Aristóteles com a física moderna, que é uma física que estuda como que funcionam os fenômenos do mundo. Não são os fenômenos que ele quer estudar, mas é os princípios desses fenômenos, a essência deles. É isso que ele está focando. E é aqui na física que ele vai falar sobre o famoso método científico. Porque sim, o pai do método científico foi Aristóteles. Você muito provavelmente aprendeu que foi Francis Bacon, talvez um Galileu Galilei, René Descartes, mas não, quem criou realmente o método científico que nós usamos até hoje é Aristóteles. E para conhecer esses tais princípios, é preciso conhecer o método científico, porque o método científico ele está focado no conhecimento das coisas materiais, e nós queremos conhecer os princípios dessas coisas materiais. O terceiro tópico, e sem dúvida nenhuma o mais polêmico, é referente à natureza, já que ele vai dizer que certos homens naturalmente são escravos. E é claro, o homem, no ponto de vista da modernidade, ele vai entender isso de forma errada. Ele vai entender natureza como uma herança, como uma coisa genética, uma força física que nos condiciona a tal estado. Então é claro que muitas pessoas chamaram ele de racista, de machista, enfim. Mas isso está errado, porque a natureza para ele é os desejos mais profundos que tem em cada ser humano. É como que ele vai se comportar diante de qualquer experiência. Porque Aristóteles ele era um pensador empirista, diferente de Platão, porque Platão afirmava que o homem já nascia com ideias inatas em si. E Aristóteles ele vai dizer que as ideias e a personalidade do homem é criada pelas suas experiências de vida. Só que claro, ele vai dizer que tem um caráter inerente em si mesmo e um caráter que é criado. Só que esse caráter criado, ele é condicionado pelo seu caráter inerente. E é nisso que ele vai dizer sobre a natureza. Porque não dá para confundir natureza humana com essência humana. Essência humana, para Aristóteles, como eu já falei aqui no meu canal, é a definição de união entre corpo e alma racional. Isso é o que torna todos os seres humanos iguais. Agora, a natureza varia de pessoa para pessoa, porque muda o seu caráter inerente. Então, para ele, certas pessoas têm uma natureza escrava porque tem um caráter que os leva à submissão. Ou seja, para Aristóteles, quando você nega a escravidão, você nega a felicidade desse tipo de pessoa. Porque se na era contemporânea nós atribuímos esse desejo pela submissão como uma coisa patológica, isso talvez, no ponto de vista aristotélico, seja só uma forma dessas pessoas que têm essa natureza escrava de quererem se manifestar.
Por exemplo, uma polêmica muito forte envolvendo a vida do Michel Foucault, né, o filósofo francês, é que ele gostava de frequentar clubes de sadomasoquismo. Então ele propositalmente ia até esses clubes para levar chicotada. Tipo assim, isso foi uma polêmica muito forte da vida dele. Só que, como você não pode dizer que não existe uma natureza escrava se você for ver esse ponto de vista? É claro que, segundo Aristóteles, a virtude é o que leva o homem à felicidade. Então, é claro que para ele, o certo é o senhor tratar o escravo como se ele fosse um membro da sua família. Então ele não vai dizer para você tratar alguém mal, com chicotadas. Mas essa pessoa que gosta de ser escrava, ela gosta de ser submissa a alguém. Ela sente prazer nisso. Inclusive, tem pessoas que sentem prazer sexual na submissão, no domínio. Isso é uma coisa que existe. Muitas pessoas, inclusive, acham que é uma doença. Mas talvez, para Aristóteles, isso seja só uma forma dela querer manifestar essa natureza escrava dela. E não tem nada a ver com racismo, porque a cor, a raça, em Aristóteles, é um acidente. Não faz parte da essência humana. Porque, como eu já falei, a essência humana, que torna todos os homens iguais, é o corpo e a alma racional. Então a cor vai ser um acidente no ser humano. Não é igual na neve, que a cor branca faz parte da essência dela. Se ela deixa de ser branca, ela deixa de ser neve. No ser humano, não. Ele pode ser branco, pode ser negro, pode ser amarelo, que isso não interfere em nada. Nem na sua natureza, e muito menos na sua essência. Então, é possível, sim, manifestar esse caráter de escravidão em uma pessoa de qualquer raça, porque o que importa para ele é a servidão, porque para essa felicidade ocorrer é preciso que tenha uns que tenham o caráter de liderança e outros que tenham um caráter de servidão e de submissão, e também tem aqueles que estão no meio termo, aqueles que às vezes lideram e que às vezes são submissos. Então não tem absolutamente nada a ver com cor. Até porque as bases do racismo só foram realmente nascer mais para o século XVIII, século XIX, enfim, especialmente com o darwinismo e com o positivismo. Foi só aí que foi realmente nascer as bases filosóficas do racismo. Não tem nada disso em Aristóteles. E o quarto e último ponto, já que eu falei sobre a essência, sobre a natureza humana, eu vou falar sobre a alma aristotélica. Porque a alma, no conceito dele, vai ser definida pelos próximos séculos, com a patrística, com a escolástica, só que ela vai ser confundida pelo pai da modernidade, que é René Descartes. Então o famoso dualismo cartesiano vai confundir completamente o que é a alma. E para o Descartes, a alma ela entra em contato com o corpo quando o corpo já está formado. Então, desde a época do feto, para ele aquilo ainda não é um ser vivo, digamos assim, porque ainda não entrou contato, esse dualismo que existe entre o corpo e a mente, segundo ele. Aliás, isso é uma outra coisa que ele muda, porque ele nem chama alma, ele chama de mente. Só que alma, para Aristóteles, é a própria vida do corpo. Então, não é que a alma só vai entrar em contato com o corpo quando ele já está formado. Na verdade, a formação do corpo só ocorre por conta da alma. Porque uma das potências da alma é a potência nutritiva, ou também chamada de vegetativa, que é o que garante a vida do corpo, a sua nutrição, preservação, regeneração e a sua formação. Então, por exemplo, a alma de todos os animais é uma alma sensível, porque a vida de todos os animais está focada no mundo material. É por isso que o corpo deles é sempre no visual, focado no horizontal, focado no reto. Agora, o ser humano é o único animal que tem a capacidade de fazer esse movimento aqui, de olhar para cima, olhar assim para os lados, porque a sua perfeição, a finalidade do homem está voltada no intelecto, no conhecer as coisas. Então o ser humano está o tempo todo buscando contemplar as coisas ao seu redor, buscando as conhecer, porque a alma dele é uma alma racional, é uma alma que tem potência intelectiva. Então a formação do corpo do ser humano, desde a época do feto, já começa a ser formada, preparando para isso. É por isso que se o ser humano tivesse um corpo de um rinoceronte, de uma minhoca, de um cachorro, ele não poderia alcançar a sua perfeição, que é o conhecimento, que é a moderação da vontade, que faz nascer as virtudes, tanto as virtudes morais quanto as intelectuais. Então, o próprio corpo do ser humano já é definido pela alma, porque a alma é a vida do corpo. Isso é uma coisa que foi completamente deturpada pela modernidade, especialmente pela filosofia cartesiana. É uma coisa muito triste, inclusive. Porque sem isso é impossível você entender essa relação que existe entre o corpo e a alma. Você vai ficar preso ao conceito de corpo e alma que tem no dualismo de René Descartes, que é uma coisa que não está mais.
porque desde Aristóteles é uma coisa que já foi muito mais amplificada, é um conceito muito maior do que há em Descartes, e que infelizmente ele foi reduzido a esse nível pueril. E é uma coisa um pouco triste até. Mas é claro que se você conseguir manter esse conhecimento, né, nutrir o conhecimento da tradição filosófica, você vai escapar desses erros da modernidade. E você vai meio que ascender a um nível que está acima do que está tudo ao seu redor. E é isso que eu espero que vocês consigam fazer realmente. Mas bom, gente, o vídeo foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu peço desculpa porque tá um barulho, tá uma gritaria aqui do lado, porque eu moro num condomínio e tem aqui um play. E aí tem mais crianças lá embaixo berrando. Então, se vocês durante o vídeo ouviram uns berros e tal, não se preocupe que não é nenhum assassinato, nem nada. É só umas crianças aqui no play que estão berrando porque estão brincando. Mas é isso, gente. Deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Se você tiver alguma dúvida, me envie aí nos comentários. É isso aí, gente. Valeu, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, tamo junto.